Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Juba. Eu tô aqui hoje para falar desse nosso São Paulo com um vídeo cheio de notícias. Hoje tem bastante coisa para trocarmos ideia aí, inclusive sobre um reforço que o São Paulo ganha de última hora, que já está lá, pronto para jogar o próximo jogo, inclusive, o cara de muita importância, e tem também reforço chegando, vindo de fora aí num time do São Paulo que vai ter uma modificação gigantesca. Então deixa o like para dar aquela moral no vídeo, deixa o like lá agora, vou dar o like aqui para dar uma força, e se inscreva no canal, você que não é inscrito ainda, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, conto com a sua inscrição. Bateu 100k de inscritos lá, uma premiação histórica aqui, fechou? Galera, quero lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball, o melhor aplicativo de futebol que eu conheço, um aplicativo de futebol completo, um aplicativo de futebol que eu não consigo mais passar um dia sem olhar 1000 vezes. Você baixa o OneFootball no QR Code que tá aí, ou no link na descrição, ou no primeiro comentário fixado, e você tem lá como ticar o seu time de coração. Tica esse time aqui, ó. Tica esse time aqui, e aí você, acho que não dá pra ver, né? Porque tica o São Paulo Futebol Clube e você vai ter uma chuvarada de notícias, tudo o que acontece no tricolor a todos os momentos. Além de assistir a Bundesliga, o Campeonato Alemão, além de acompanhar Champions League, além de acompanhar Libertadores, Sul-Americana, Brasileiro. E tem uma novidade que no Brasileirão agora você tem os highlights, os melhores momentos em HD para assistir do Brasileirão. Compensa ou não compensa? OneFootball, baixa agora lá que você vai gostar demais. Valeu OneFootball, tamo junto. Galera, então para começar aí, Nestor fez 2 gols, e depois ele acho que fez até um hat-trick, né, mas estava impedido, e ele também conseguiu uma assistência muito boa pro Patrick, jogadas muito trabalhadas e tal. Eu sou um cara que critica o Nestor, hoje venho aqui para excepcionalmente elogiar. Estou elogiando, exclusivamente para elogiar o Nestor. Nestor fez uma partida muito boa, o adversário é muito frágil, mas ele mostrou uma técnica, ele mostrou que ele estava com vontade, por exemplo, jogou à frente do Éder, à frente do Rigoni, posicionalmente, estava quase como um centroavante ali, um meia moderno que pisa na área. Um jogo que não teve nem nada além de muitos elogios pro Nestor, porém, acho que o Nestor agora ele começa a se despedir do São Paulo. Um dos últimos jogos do Nestor, talvez o melhor e um dos últimos. O São Paulo ele tem agora então um confronto lá em Itaquera, lá contra o time da casa, e que é um clássico, né, pro São Paulo e pro rival também. Só que o São Paulo ele tem o último homem de meio campo que ainda é uma incógnita. Pensem comigo. Eu escalaria Patrick, tá? Não tem nem dúvida. Escalaria outros jogadores. Mas o Ceni deve colocar Pablo Maia. Talvez até o Luan, mas acho que Pablo Maia comece. E aí ele vem com Igor Gomes e Alisson. E esse deve ser o meio campo do Ceni com o tripé. E o último homem do meio campo? O São Paulo tem Nestor, tem Patrick, tem André Anderson para jogar também. E tem o próprio Nicão jogando um pouquinho mais recuado. Sendo esse o que o Nestor foi ontem, o atacante meia atacante que pisa na área. Então o São Paulo agora, ele não tendo o Gabriel Sara, tendo algumas mudanças nesse time, deve ter algum outro nome que vai surgir aí como o último homem de meio campo. Apesar que o São Paulo também pode colocar o terceiro zagueiro, que é o que eu acho que vai acontecer. E esse terceiro zagueiro me abre o gancho para falar dessa revelação do São Paulo chamado Luizão. Um menino de muita qualidade, apesar da fragilidade do Jorge Wilson, etc, etc. Ele se mostrou um zagueiro muito firme, canhoto, que sabe o que quer fazer com a bola quando tá no pé, não afoba, não intimida. Um jogo muito simples, mas vale a pena lembrar que é um menino profissional, que joga no São Paulo há muitos e muitos anos, cresceu sentindo a atmosfera São Paulo, sabendo exatamente o que precisa fazer para chegar longe, e o São Paulo agora, nesse último jogo, deu a chance para ele jogar, e ele, tendo a chance, ele aproveitou de maneira incrível. São Paulo conta hoje com um sistema de 3 zagueiros, como foi contra o Juventude, e como deve ser agora próximo jogo contra o Corinthians. O São Paulo ele tem então o Léo sendo o zagueiro, Miranda já bem envelhecido, ainda sem aquela pegada do tempo de bola e tal. Então o Miranda eu acho que caminha muito rapidamente para o final da carreira. Em contrapartida, o Luizão surge e pode tirar a posição que hoje é do Wellington, que esse sim deixa o São Paulino muitas vezes tranquilo, fala que legal, um zagueiro rápido, um zagueiro que no 1 a 1 é bom, mas a grande maioria das vezes o Wellington é uma grande incógnita e faz jogos assim horríveis de vez em quando, posicionamento muitas vezes ruim, e no último jogo inclusive que jogou, deu uma trombada com o Arboleda ali, atrapalhou o Arboleda e resultou num gol do Cuiabá, que poderia ter sido um gol muito, muito horrível pro São Paulo, pro curso seguinte do Campeonato Brasileiro. São Paulo acabou virando o jogo,
Não teve problema, mas se você comparar Léo com Arboleda, por exemplo, lá tá muito abaixo. Então o Luizão surge agora aí e também tem o nome do Igor Rabelo que pode vir pro São Paulo. São Paulo tá namorando essa ideia do Igor Rabelo faz muito tempo. São Paulo só de ter feito uma proposta pro Igor Rabelo já mostra que precisa de um zagueiro. E Luizão surgindo agora, eu gostei muito de ver. Acho que o Luizão vai longe nesse time de São Paulo aí. Falando tudo isso agora do Luizão, vamos falar do Patrick um pouquinho. Eu falei muito do Patrick aqui no canal, teve muita gente que concordou comigo, muita gente discordou, mas assim, vou repetir. O Patrick pra mim joga muito mais que qualquer meio campista de São Paulo. O Patrick pra mim ele não está gordo e pra mim ele corre muito bem. O Patrick um dos últimos lances da partida de ontem, ele tava recuperando bola quase que na lateral direita. E ele, na hora que chega para tirar a bola do adversário, ele não fica cercando, como fazem a grande maioria dos jogadores de São Paulo. Igor Gomes, Alisson, Sara, Nestor, Lisiero, quem esquece. Ele fica cercando e cerca, ele não dá o bote. O Patrick ele vem e dá o bote. Quem dá esse bote é Luan, Pablo Maia, e o Patrick também faz, então eu gostei muito de ver o Patrick. E a cada dia que passa eu acho que o Patrick merece mais a vaga de titular. A mesma coisa eu vou falar pro Nicão também. Jogo ainda tímido, mas de uma técnica que já mostra que tem totais condições de jogar no São Paulo. Nicão fez o gol do último jogo, mereceu dar essa volta por cima. Patrick fez o gol agora, mereceu dar essa volta por cima. O próximo tem que ser André Anderson, né? Fazer o gol e dar a volta por cima e começar o São Paulo desenhando um time titular ali com os jogadores que foram contratados. É bem verdade que o time do São Paulo, ele tem Igor Gomes, Alisson, Sara e Nestor como jogadores com perfil de titular desse time do São Paulo. Porém, nos últimos dias, entrevista coletiva do presidente Júlio Casares e até mesmo as coletivas do Rogério Ceni, o São Paulo diz abertamente, isso não é nas entrelinhas, não é um comentário isolado, é abertamente, o São Paulo irá vender jogadores. Os jogadores que tiveram a proposta feita para ir embora do São Paulo foram Igor Gomes, lá pro Botafogo, o Gabriel Sara, Emirados Árabes, e o Rodrigo Nestor, uma proposta que não foi tão bem divulgada, esclarecida, nem quanto valores, nem o destino dele, mas o São Paulo deve contar aí com o caixa das vendas de Igor Gomes, Gabriel Sara e Nestor. O Igor Gomes é um caso um pouco mais difícil por causa da questão contratual. Ele pode daqui a pouco sair de graça, tá? O valor de mercado caiu muito por causa dessa questão do time que vai comprar poder esperar somente um pouquinho e levar o menino de graça. Então fica difícil. O Ceni valorizou muito o Igor Gomes colocando ele para jogar. Agora ele tem um valor aí que pode querer ir embora de graça, tal. Então triste de pensar isso, mas Gabriel Sara e Rodrigo Nestor devem ser vendidos nos próximos dias. Diego Costa também pode aparecer nessas vendas, isso me preocupa muito, tomara que não vá. O São Paulo então começa a olhar, fiz até um vídeo ontem aqui, sobre olhar para Pastore. São Paulo tem olhado para Pastore, olhado para dois pontas que devem fechar com o São Paulo, mudando aquele formato de jogo. Muitas vezes o São Paulo fica dependente de dois atacantes centralizados. Com dois pontas chegando, que viriam para o lugar de Toró e Marquinhos, o São Paulo teria versatilidade legal para abastecer ali as jogadas em Caleri. Então os pontas ainda estão no campo da sondagem. O que aparece oficialmente aí no São Paulo é realmente uma investida no Pastore. Não é oficialmente do Pastore. Apareceu uma divulgação de grande parte da mídia que o São Paulo tem interesse no Pastore nos últimos tempos, e o Pastore com uma facilidade enorme de trazer, porque o contrato vai encerrar com o Elche e no fim das contas o São Paulo pagaria ali preço de Tietê, não do passe, do salário para ter um Pastore, preço de William para ter um Pastore. Acho que valeria muito a pena a aposta. E também agora aparece Bruno Henrique, aquele que eu lembro que ele começou, não lembro ele começou se ele é base, mas lembro dele no Corinthians e teve um sucesso muito grande na carreira agora com o Palmeiras. Ele inclusive, salvo engano, foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro ele foi também, salvo engano. Ele estava nesse elenco do Palmeiras aí que deixava de ser um elenco surpresa, um elenco em montagem e passou a ser um elenco de realidade. O Bruno Henrique meio que encabeçava aquele meio campo, sendo sim um dos principais jogadores de um Palmeiras tão reforçado. O Bruno Henrique surge agora na pauta para contratações no time de São Paulo. O São Paulo, apesar de ter trazido o Patrick, ter trazido o Nicão, ter trazido o Andrés Colorado e ter o Gabriel Neves ali buscando o seu espaço junto com o Luan e Pablo Maia, o São Paulo perdendo Gabriel Sara
Igor Gomes e Nestor, abre espaço sim para trazer meio-campistas. É legal você trazer jogador de 30 e poucos anos vendendo meninos da base? Não é legal. Isso aí é muito do que o São Paulo tem feito nos últimos anos. Porém, pode ser sim uma válvula de escape aí para ter jogadores para jogar agora. Não sendo muito caro, eu apoio. Me digam o que vocês acham, porque o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!